Lucas capítulo 22. Vamos ler do verso 21 ao verso 27. Lucas 22, do verso 21 até o verso 27. A palavra do Senhor diz assim: Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria, dentre eles, o que estava para fazer isso. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Amém. Pai, obrigado pela palavra que o Senhor nos deixou para a instrução, para a direção da nossa vida, para a edificação da Tua igreja. Que a Tua palavra cumpra este propósito esta noite, edificando cada um dos Teus filhos que chegou a esse lugar. Que nós possamos ouvir a Tua voz e transformar a nossa vida, para vivermos de acordo com a Tua vontade. Quebra as barreiras agora, Senhor, para que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração e corrigir o nosso comportamento. Eu te peço isso, a Deus, também entregando a minha vida ao Senhor e pedindo a unção do Espírito Santo, para que eu possa ministrar a Tua palavra de acordo com a Tua vontade. Não seja eu, mas o Teu Espírito a falar aos nossos corações, que eu seja um instrumento do Senhor para que isso aconteça. Assim te peço em oração com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Glória a Deus. Amados, esse texto é um trecho da narrativa bíblica a respeito da última ceia que o Senhor teve com os seus discípulos. Estavam todos reunidos ali para participar com ele daquilo que ficou conhecido como a última ceia, da onde se origina aquilo que vamos fazer daqui a pouco, participar da ceia do Senhor. Nós estamos reunidos hoje, e hoje é um dia em que nós ministramos a ceia do Senhor. E por que ministramos? Porque há uma ordem de Jesus a esse respeito. E esta ordem veio desse momento em que ele estava aqui com os seus discípulos, participando. E ele nos deixou esta instrução. E olhando para a ceia do Senhor, o que eu percebo é que só estavam presentes aqui aqueles que foram convidados pelo Senhor. Quem eram eles? Os discípulos, os mais chegados, que conhecemos como apóstolos, os que estavam mais próximos de Jesus, os 12, assim designados, que Jesus escolheu, chamou e deu a eles, inclusive, autoridade, direcionou para que a vida desses homens fosse bênção e aprendessem com ele como discípulos, como ele queria que eles agissem. Estes eram os únicos convidados para esta ceia. E depois Jesus mandou que nós, igreja, fizéssemos isso, começando por eles, que isto fosse repetido em sua memória. Mas, olhando para esse trecho que a gente leu aqui, a gente percebe como é a qualidade, né, das pessoas que estão com ele à mesa. E aí incluímos a nós essa noite, porque somos seus discípulos. Amém? Estamos aqui para participar. Eu acredito que Jesus está aqui conosco também. Você não pode vê-lo, mas ele se faz presente. Ele é a razão da nossa presença aqui. Cultuá-lo, não é? E participar da ceia também é em razão dele. E hoje somos discípulos,
Mas olha que interessante, irmãos, está nos dizendo o texto, logo no início, quando lemos, diz assim, versículo 21, todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Entre aqueles poucos discípulos, havia um traidor. Agora somos um pouco mais do que 12. Será que tem algum traidor aqui entre nós? Não olha para o lado agora, senão pega mal. Mas é algo possivelmente verídico, passível de acontecer. Nem todos que estão à mesa do Senhor estão de fato por causa dele. Pode ser que aonde se reúna a igreja, haja entre eles alguns traidores. Inclusive Jesus disse que na igreja estariam presentes o joio e o trigo. Entende a diferença? Então, certamente, se entre 12 havia um, claro que entre muitos na igreja há sempre um ou mais que se encaixam nesse perfil. Mas olha que interessante estava acontecendo aqui. Os apóstolos de Jesus, depois de ouvirem dele esta afirmativa de que entre eles havia um traidor, eles assumem dois comportamentos aqui que realmente mostram para nós o que nós não devemos fazer. Logo depois de Jesus dizer isso, aqui está escrito no versículo 23, o que eles começaram a fazer. Então, começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso, ou seja, traí-lo. Eles começaram a querer saber quem é o traidor. E em seguida, versículo 24, suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Veja, irmãos, que ambiente fraternal na última ceia do Senhor. No último momento dele com os seus discípulos. Última chance que eles teriam de tê-lo ali presente com eles. Numa ceia, numa celebração da Páscoa, inclusive. E eles todos eram judeus. Mas olha o que estava acontecendo a partir do momento que Jesus disse que havia um traidor entre eles. Eles começam a discutir entre eles, como se Jesus não estivesse ali. Começam a perguntar, quem é você? Bem que eu desconfio, talvez, eu acho que é ele. Aí, não, deve ser o fulano, aquele fulano nunca me enganou. Você imagina que foi assim a discussão ou estou exagerando? É assim que a gente discute na igreja, às vezes, né? Essa fofocada desgraçada, né, irmão? É o fulano, não, deve ser ele. Aquele ali tem uma cara meio estranha, não vou com a cara dele. E eu nunca confiei naquele cara. E começaram assim a discutir quem será o traidor. E aí, como se isso não fosse suficiente, começaram também a discutir, vem cá, quem é o maior entre nós aqui? Eu acho que é Pedro. Não, eu acho que é João. João é mais chegado, ele bota a cabeça no ombro de Jesus. Não, mas certamente deve ser Tiago. Tiago está sempre com ele. E começaram a perguntar entre eles quem era o maior entre eles. Veja que discussão espiritual para a ceia do Senhor. Né, irmão? Você pensou nisso já? Coisa mais santa, né? Ficarem querendo dedurar o traidor, né? Ficarem querendo saber quem é maior entre eles, né? Que discussão, não sou eu tenho um cargo, eu tenho uma posição, eu sou mais antigo, aqui é igual exército, a antiguidade é posto, eu fui o primeiro a ser chamado. Que coisa mais impressionante. A qualidade do que estava acontecendo ali. Duas questões que, na verdade, eles não deveriam estar preocupados. Nem nós. Amém, irmãos? Estamos aqui para a ceia. Amém? Para desfrutar da presença de Jesus. Ele não prometeu onde houvessem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele estaria ali? Por que a gente vem à igreja? Para desfrutar dessa presença, que se realiza por causa de estarmos aqui. 2 ou 3, somos mais do que 2, mais do que 3. Jesus está, porque estamos em nome dele. Então tem tanta coisa melhor para a gente fazer aqui, tem tanta coisa mais produtiva para ser feita na presença de Jesus. E por que a gente também, de repente, se pega fazendo as mesmas coisas que aqueles caras fizeram? Quem é o maior entre nós? Quem é o mais importante? Quem é o mais antigo? Ou então, quem é o safado aqui? Quem é o traidor? Quem é o irmão joio?
A gente fica perdendo muito tempo com coisas que não deveriam preocupar o nosso coração quando estamos diante de Jesus, quando estamos no momento da ceia do Senhor. Muita gente hoje fica se preocupando com isso, né? Na igreja, fofocadas acontecendo, né? Querendo saber a última, quem é o traidor? Qual é o que traiu agora? Quem é o irmão que caiu hoje? Qual é o irmão que tropeçou? Quero saber da última novidade. Quero saber quem é o diácono mais importante, qual dos 3 pastores é melhor. Ficamos aqui perdendo nosso tempo com coisas que não nos interessam nem um pouco quando estamos na presença de Jesus. Perdemos de desfrutar tantas coisas melhores quando a nossa preocupação é exatamente igual a desses homens. E o que deveria estar, então, ocupando o nosso coração? Não somos discípulos, não fomos por ele escolhidos. O que a gente devia estar pensando agora é como é que eu posso ser como Jesus? Como é que eu posso fazer para imitá-lo um pouco mais? Como é que eu posso fazer para me tornar um pouco mais parecido com ele? Deveria ser esse o nosso pensamento. Deveria ser esse o pensamento dos discípulos aquela noite, né? Mas não. Então, amados, ao invés da gente se preocupar com isso, por que a gente não se preocupa em ser mais parecido com Jesus? E como Jesus foi? Jesus foi servo. E aonde deveria haver uma reverência, uma humildade, se introduziu uma intriga, a intriga, quem é o traidor, e se introduziu, naquele momento, uma ambição. Eu quero ser reconhecido como o maior. Quem é o maior? Por que eles estavam discutindo isso? Porque alguém queria ocupar esse cargo. Alguém queria o destaque. Alguém queria a liderança. Então, ao invés de terem a preocupação de imitar Jesus como servo, estavam ali preocupados com intriga e com ambição. Exatamente como se faz no mundo. Como se faz na empresa que você trabalha. Lá é comum isso acontecer, não é? A intriga. Quem é o funcionário que passou o patrão para trás? Quem é o melhor funcionário do mês? E ficam ali envolvidos com tudo isso. Mas entre nós, não deveria ser assim. E o Senhor deixou uma lição para eles, que também se aplica a nós. Abra comigo a Bíblia em João, no Evangelho segundo João, no capítulo 13. Veja só o que Jesus fez diante disso tudo, diante desse ambiente maravilhoso que se formou. João capítulo 13, versículo 12 até o 17 diz assim: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o quê? O exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se o praticardes aquilo que você sabe, aquilo que você conhece. Veja o que Jesus fez diante desse ambiente maravilhoso, em que eles discutiam quem era o traidor e queriam saber quem era o maior. Jesus já tinha pregado muito para eles. Foram 3 anos e meio pregando para eles, né? E é interessante que a gente passa muitos anos pregando, mas tem sempre alguém que não aprende, né, irmãos? Na igreja tem sempre alguém que ouve e não aprende. E eu não fico chateado com isso, porque com Jesus foi a mesma coisa. Às vezes a gente pode ficar pensando assim, eu acho que eu não sou um bom pregador. É por isso que as pessoas não aprendem. Eu penso, não, Jesus foi um ótimo pregador e elas também não aprenderam, né? Então não depende do pregador, depende do coração aberto, disposto a aprender. Depende do coração bom e reto em que cai a semente para que ela produza o fruto que Deus deseja.
E Jesus pregou 3 anos e meio para aqueles homens e eles não entenderam essa mensagem. Então, na última ceia, no último momento que ele sabia que teria com eles, ele disse, agora eu não vou pregar, agora eu vou fazer alguma coisa. Eu vou encenar aqui diante deles o que eu quero que eles aprendam. E aí é o texto que a gente leu aqui em João. Ele pega a bacia, pega a toalha, e sem eles entenderem nada, começa a lavar os pés de cada um, vai um a um lavando. Pedro, mais afoito, quando ele vai lavar o dele, não, o que é isso? Mas está uma coisa errada aqui. De repente, eu acho que era Pedro que queria ser o maior, né? Porque é o que fica mais preocupado na humildade de Jesus ali. Não, o senhor vai lavar meu pé, que é isso e tal. Jesus diz, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. E aí ele vai, lava o pé um por um, e quando termina, diz isso aqui que a gente acabou de dizer. Vocês compreenderam o que eu fiz? Vocês entenderam o que eu fiz? Eu imagino como é que eles devem ter ficado assim, impressionados. Jesus, o Senhor, lavando meu pé. E, de repente, não entenderam nada. Ele pergunta, vocês entenderam bem o que eu fiz? E aí, antes que eles respondessem, ele explicou. Ele disse assim, olha, vocês me chamam mestre. E é verdade, eu sou. Senhor, sim, eu sou. Agora, se eu, sendo o Senhor, o mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Ou seja, não fiquem preocupados com quem é o traidor, não fiquem preocupados com quem é o maior, porque o maior aqui está lavando o pé de vocês. Entendeu o que ele disse? Simplesmente isso. O maior aqui está lavando o pé de vocês. E agora eu espero que vocês passem a fazer da mesma forma, porque eu dei a vocês o exemplo. Como eu fiz, façam vocês também. O servo não é maior do que o seu senhor. Entendam, aprendam isso. Então, se vocês sabem isso, agora vocês serão realmente felizes se vocês praticarem o que vocês sabem. E a questão é que todos nós sabemos disso. Aliás, a gente sabe disso há muito tempo. Há pelo menos 2000 anos, as pessoas que se dizem cristãs sabem disso. Uma coisa é saber, outra coisa é fazer. Não é verdade, irmãos? Saber, todos nós sabemos. E Jesus disse, vocês sabem, agora façam. Então acabou a fofoca. Acabou a questão quem é o maior, acabou a questão quem é o traidor. A questão agora é, eu sei, então eu tenho que lavar o pé. Mas o pé dele fede. Mas eu acho que o pé deles fedia também. Ou não? Era tudo pezinho cheiroso, criado com monange. Não era, né? Devia ser um pezinho bem feio, né? E Jesus lavou todos eles. Lavou ou não lavou? E disse o que eles deviam fazer. E qual era a posição de Jesus? O Senhor, o Mestre, como ele mesmo diz. Mas em todo o tempo, Jesus sempre tomou o lugar de servo. E servo, a palavra servo quer dizer escravo. A gente quer dar um nome mais bonito, parece que servo é melhor do que escravo. Por isso que todos os homens gostam de dizer, eu sou um servo de Deus. Por que você não diz, eu sou um escravo de Deus? Porque aí não pega muito bem, mas é o mesmo sentido, né? É o mesmo significado. Parece que servo já é uma posição, né, na hierarquia, já é uma posição maior. Mas, na verdade, significa isso. E assim Jesus se apresentou. E a Bíblia diz que ele veio exatamente para isso. Vamos ler alguns versículos só para ilustrar quem era Jesus que você conhece. Salmo 40, versículos 7 e 8. Diz assim, então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Jesus veio para fazer a vontade de Deus. Em Hebreus capítulo 10, versículo 5, vamos ler aqui na Bíblia o que está escrito em Hebreus, capítulo número 10, verso 5 até o verso 9. Está escrito o seguinte, por isso, ao entrar no mundo de sacrifício e oferta, não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, citando lá o Salmo 40, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Está escrito em referência a Jesus. Depois de dizer como acima,
sacrifício e ofertas não quiseste, nem holocausto e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. A carta aos Hebreus, citando o Salmo 40 e o ligando a Jesus, dizendo: ele veio para fazer a vontade de Deus. Um texto ainda mais explícito, em Filipenses capítulo 2, versículo 7, está escrito: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Jesus se auto-humilhou, assumiu a forma de homem, muito inferior ao que poderia ser como Deus. Ele a si mesmo se humilhou. Essa foi a postura dele ao vir ao mundo. Volta agora ao Salmo número 22. Salmo capítulo 22, versículo número 6. Salmo 22, verso número 6, está escrito: mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. O Salmo 22 é um salmo que se refere completamente ao Messias, que é o Senhor Jesus. Isaías capítulo 53, versículo 3. Leia comigo, você conhece bastante esse texto. Isaías 53, 3 diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Diz a Bíblia sobre quem? Jesus. Explícito agora o próprio Senhor falando em Marcos capítulo 10, versículo número 45. Marcos capítulo 10, verso número 45 está escrito: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. João capítulo 4, verso 34. Vamos lá de novo. Vários textos bíblicos nos mostrando quem foi Jesus, como ele agiu. João 4, versículo 34. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer o quê? A vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha comida é fazer a vontade de Deus, está dizendo o Senhor Jesus. João capítulo 6, verso 38, um pouco mais à frente. João 6, 38 diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. Tudo isso Jesus fazia. E 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 23, lá no final, a primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo número 2, versículo número 23, está escrito assim: pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Com isso nós vemos como agiu Jesus durante o seu ministério: fazer a vontade de Deus, se apresentar como servo, não veio para ser servido, não se ultrajava, não se aborrecia. Assim agiu Jesus durante todo o seu ministério. E ele termina na última ceia dizendo para os discípulos: o que vocês me viram fazer, façam agora vocês. O que vocês viram eu fazer, eu fiz para deixar exemplo. Agora vocês vão fazer. E ele, como Senhor, é servo. E ele foi servo entre os seus próprios servos. Os seus discípulos eram servos, mas ele foi servo dos servos, ao lavar os pés de cada um. E esse que foi servo dos servos, como ele mesmo disse no João capítulo 13, vocês dizem que eu sou Senhor e Mestre, e de fato eu sou. Ele era tudo que você pudesse
imaginar. E o que a Bíblia diz que ele era? Colossenses capítulo 1. Vamos ler? Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo número 1, no versículo 15 ao 19. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Foi esse Jesus que lavou os pés dos seus discípulos, esse que era Senhor de tudo, esse por quem tudo foi feito, para quem tudo foi feito, esse é o Senhor que era servo dos seus servos. Veja mais o que diz a Bíblia sobre ele. Mateus 8. Vamos ler aqui alguns versículos que falam de Jesus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, versículo 26 e versículo 27. Mateus 8, 26 e 27 está escrito. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este? Jesus. E este mesmo Jesus que dá ordem no vento, dá ordem no mar, lava os pés dos seus servos, que não mereciam, porque estavam ali brigando entre si para saber quem era o maior, estavam ali querendo dedurar o traidor, estavam ali cheios de intriga e de ambição, mas Jesus, que repreende os ventos, repreende os mares, ele abaixa-se e lava os pés daqueles homens. João 14, 9, olha o que está escrito aqui em João, Evangelho, segundo João, capítulo número 14, versículo número 9. Vamos ler? Está escrito assim: disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Está ele dizendo que ele é Deus. Quem vê Jesus, vê o Pai. E agora Deus está com a toalha e uma bacia, lavando os pés de homens que não mereciam. João ainda, capítulo 15, versículo 16. Veja o que ele diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Foi ele quem escolheu aqueles homens, ele quem os chamou, inclusive o traidor, não para traí-lo, mas a traição é uma escolha, a traição é um exercício da liberdade de vontade, não é? Você não foi chamado por Deus para traí-lo, mas você decide se assim vai fazer ou não. Ele escolheu cada um deles. Estava agora lavando os pés de cada um. Veja mais o que diz em Hebreus, capítulo número 1, versículo 2, até o versículo número 4, na carta aos Hebreus, no primeiro capítulo, do versículo 2 ao versículo 4, diz: nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Esse é Jesus. Esse é o Senhor que você serve e que você tem tentado imitar. E tudo isso que ele fez, a Bíblia diz, foi feito por amor. Leia comigo agora João capítulo 15 novamente, e vamos ler o versículo 9. Diz assim: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei aonde? No meu amor.
O Pai me amou, eu amei vocês. Agora permaneçam no meu amor. Eu lavei os pés de vocês, agora vocês aprendam a lavar os pés uns dos outros. Eu amei, eu fiz por amor, agora vocês façam também por amor. Obedeçam, mas obedeçam por amor. É o que Jesus está nos ensinando. E em 1 João 3,16, lá no final da sua Bíblia, vamos ler de novo. Vamos passear aqui na palavra de Deus. 1 de João, capítulo número 3, versículo 16. 1 de João, capítulo 3, verso número 16, diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida por quem? Por quem, irmãos? Pelos irmãos. Nisto conhecemos o amor. Como é que eu conheci o amor? Vendo Jesus dar a sua vida por mim. E agora que eu vi, agora que eu conheço, como ele diz, vocês viram o que eu fiz, vocês entenderam o que eu fiz, agora façam. Eles viram Jesus dar a sua vida por eles e disse, assim a gente conheceu o amor. Agora a gente tem que dar a vida pelos irmãos. É esse o cerne do que Deus está nos falando aqui essa noite, que estamos reunidos para participar da sua ceia. Então, o que Deus espera de nós? Que a gente se reúna aqui, coma um pedacinho de pão, beba um copinho de suco e faça de conta que está tudo bem e a gente vá para casa? Não. Ele deseja que a gente imite o que ele fez, que a gente seja como ele, que a gente ame como ele, que a gente se preocupe com coisas melhores do que intriga e ambição, né? Que a gente gaste o nosso tempo e a nossa energia em coisas muito superiores. E ele diz que as coisas mais superiores vêm daqueles que servem. Os maiores entre nós são aqueles que estão dispostos a servir. Então, como é que eu posso imitar Jesus? Imitar Jesus, irmãos, é fácil. É amar como ele amou. É fazer o que ele fazia. É servir como ele servia. É isso que ele espera que a gente faça. E a gente, então, deve estar disposto a isso. Muitos, como eu disse ainda há pouco, falam, eu sou o servo do Senhor. Sabe aquele que fala isso, chega a dar um pulinho assim no calcanhar, balançando a Bíblia? Que eu gosto dessa pose, né? O cara pega a Bíblia, sou um servo de Deus. Balança o calcanhar para frente, faz. Já viu isso? É um servo de Deus. Agora você diz assim, irmão, você pode limpar aquele banheiro ali? Não, eu sou um servo do Senhor. Eu não posso tocar no cocô da privada, porque eu sou um servo do Senhor. Bom, Jesus limpou uns pés bem fedorentos? Limpou ou não limpou? Qual é a ideia que a gente tem de ser servo de Deus? É escolher trabalho? É escolher serviço? Hã? Isso a gente faz lá no trabalho, né? Lá no seu trabalho secular, você escolhe o trabalho, né? Escolhe a melhor parte para você, escolhe o mais fácil. Mas, se a gente quer imitar Jesus, a gente deveria estar disposto a fazer qualquer coisa. As coisas mais humildes deveriam fazer parte do nosso serviço. Entende isso? Dentro da igreja, pelo menos, né, irmãos? E lá fora também, não é? Por Cristo, é assim que fazemos. Então, eu preciso manifestar humildade no espírito para ser como Ele, para fazer o que tiver que fazer. Veja o que está escrito em Efésios capítulo 4. Olha como começa a mudar então o entendimento sobre comportamento do cristão. Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 3, diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Você tem uma vocação, uma voz que te chamou, você ouviu um chamado de Deus. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação.
Então esse é o chamado. Suportar um ao outro com humildade, com mansidão, com paciência, fazendo isso em amor. Pensa como Jesus teve que suportar aqueles caras, irmãos. Já pensou nisso? Jesus teve que suportar aqueles discípulos em amor. Quantas vezes aqueles homens falharam? Quantas vezes? Algumas vezes Jesus os repreendeu com muito amor. Ainda há pouco li um texto contigo, homens de pequena fé. E aí levantou e repreendeu os ventos e o mar. Mas os repreendeu porque estavam igual barata tonta andando de um lado para o outro. Quantas vezes discutiam entre si? Essa discussão não foi só nesse dia, não. Você vai ver na Bíblia que em uma outra ocasião, a mãe de 2 dos discípulos chegou lá para pedir pelos filhinhos. O que Jesus teve que aturar, gente? Já pensou nisso? Quanta infantilidade, quanta palhaçada Jesus teve que aturar daqueles discípulos. Quanta prova de imaturidade. Né? Querendo matar a gente, querendo explodir cidade. Quantas bobagens já disseram para Jesus? Lê na Bíblia. Quantas imaturidades de Pedro. Olha a paciência de Jesus com Pedro, irmãos. Olha, é uma coisa maravilhosa. Gogó, Pedro é o gogó. Sabe como é gogó? Fala que é uma beleza. Domingo preguei aqui sobre Pedro. Senhor, estou pronto para ir contigo para onde o Senhor quiser. Meia hora depois está dizendo, nunca vi esse homem. Não conheço. Não, eu não conheço Jesus de jeito nenhum. Que é isso? Está me confundindo? Está me tirando? É assim que Pedro fez. Que paciência Jesus tem que ter com essa gente, não, irmão? Assim ele tem que ter com a gente também. Jesus tem uma paciência comigo danada, sabia? Mas também tem contigo. O que me consola é isso. Não sou só eu que dou trabalho para Jesus. Mas a gente não tinha que aprender isso? A gente não tinha que aprender essa lição? E a gente não tinha também que ter paciência com as pessoas? A gente também não tinha que ser mais, né? Dá uma lavadinha no pé dele aí, vai. Eu sei que fede. Eu sei que ele tem chulé. Mas dá uma lavadinha, né? É a paciência, o amor, né? Do jeito que ele ensinou, do jeito que ele fez, do jeito que a gente tem que fazer. E ele disse, vocês viram, agora façam. É isso que ele disse, irmãos. Veja só como ele era. Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Olha o que está escrito. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Como é que eu consigo lavar um pé de uma pessoa que eu considero inferior a mim? Não consigo. Mas Jesus nos amou tanto que ele nos considerou superiores a ele. Por isso ele lavou os pés dos seus discípulos. Ele veio por causa deles. Ele veio por nossa causa. A razão dele ser é você, sou eu. Por isso ele morreu por você, por mim. Ou seja, ele se considerou inferior a nós para lavar os nossos pés. Como é que você vai lavar o pé de alguém se você acha que você é melhor do que essa pessoa? É o grande problema que nós temos na igreja das pessoas se acharem alguma coisa. Falei isso aqui domingo de manhã. Das pessoas acharem que são. E a Bíblia diz claramente, ninguém pense de si mesmo além do que convém pensar. Cada vez que você pensa que você é alguma coisa, você está redondamente enganado. Normalmente você não é nada do que você pensa e você é muita coisa que você nem imagina. Normalmente é o contrário. Você não é nada do que você pensa e é muito pior do que você possa imaginar. E a Bíblia então diz, não pense. Porque se você pensa e você diz, eu não vou lavar o pé desse cara não, ele que quiser que lave o meu. Não é assim a posição da gente? Você vai dizer, não, ele que vem aqui e lave o meu, eu não vou, eu sou melhor do que ele. Quem ele pensa que é? Quem ele pensa que é para eu lavar o pé dele? Imagina Jesus? Quem vocês pensam que eu sou? E estou lavando aqui o pé de vocês, eu sou Senhor, sou mestre.
E agora estou dizendo, façam isso agora. 1 de Pedro 5,5, vamos lá? Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, verso 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outrosim no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Graça é o que a gente precisa, irmão? Mas graça só funciona para o humilde. O soberbo não tem graça. O soberbo tem é chicote. Quanto mais soberbo, mais apanha. Quanto mais soberbo, mais é humilhado. Mais fica indignado. Mais vai lavar pé com contragosto. Porque, veja, não adianta lavar com contragosto. Eu, há pouco falei com você que é por amor. É por amor. O que ele fez foi por amor, não foi por obrigação. Não, vou lavar isso aqui, fazer o quê, né? Eu não queria limpar essa privada, não, mas vou limpar, o pastor falou e tal. Não, não é assim que funciona. É por amor, entende? Não por indignação. Então, o que ele está aqui nos mandando fazer é nos cingir de humildade, porque os soberbos são resistidos por Deus, são repelidos por Deus, são humilhados por Deus, porque aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. Então, é a posição que nós escolhemos que determina, de fato, o que nós vamos ser. Em todos esses anos de vida eu tenho visto isso. Quanto mais alguém acha que é alguma coisa, mais ela percebe que não é nada. E quanto menos ela percebe, mais decepcionada e frustrada ela fica. Porque ela não tem o que eu chamei domingo de simancômetro, né? Então, ela é um grande iludido a respeito de si mesmo. E a maior chance de você ser um frustrado é você ser um iludido a respeito de você mesmo. E aí é uma mola contínua, porque quanto mais se acha, mais é humilhado. Mais se acha injustiçado. Mais acha, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me reconhece, ninguém me dá um cargo, ninguém me dá isso, ninguém me dá aquilo. Porque você vai ser cada vez mais humilhado. Porque é o que diz a palavra de Deus e não tem como ser diferente. E o que Jesus nos manda fazer ainda em 1 de Pedro, um pouquinho atrás, capítulo 2, versículo 19. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 19 e verso 20. Ele diz, porque isso é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Você entendeu o que está escrito aqui? Diz assim, ó, se você sofre porque foi esbofeteado, porque fez uma coisa errada, você merecia isso. É isso que Deus está dizendo. E isso não tem mérito nenhum. Tem pessoas que acham que sofrimento é meritório, né? Eu já vi gente acreditando assim, eu conheço uma pessoa que sofreu tanto, é claro que ela vai para o céu. Não, ela pode sofrer a vida inteira e ir para o inferno. Você crê nisso? Ou não? Ou você é um desses que pensa, coitadinha, sofreu tanto que ela vai para o céu. Não, ela nunca se rendeu a Cristo. E quanto mais ela sofria, mais ela blasfemava. Não vai. Às vezes sofre como consequência do próprio comportamento, das próprias escolhas. Pedro está aqui dizendo, se você sofrer pecando, e por causa do seu pecado você for esbofeteado e sofrer as consequências, não tem nenhuma glória nisso. A glória está em sofrer injustamente. Mesmo fazendo bem, você sofre. Isso sim traz glória para você. Isso é grato a Deus, como ele diz no final do versículo 20. Veja como as coisas de Deus funcionam de uma maneira diferente da mente da maioria das pessoas. É muito diferente o que Deus está aqui nos ensinando. E isso tudo, o conjunto disso tudo, é o que a gente pode chamar de imitar a Cristo. Para que a gente participe da ceia, para que a gente não esteja aqui essa noite reunidos,
com intrigas, com futilidades, com interesses, não é? Com ambições, que essa não seja a nossa motivação para estar aqui. Que a gente seja diferente. Amém, irmãos? Imite a Cristo, faça por amor, não é? E tente melhorar a cada dia. A melhor maneira de melhorar é aprender a ser mais humilde, que é algo que a gente tem que aprender todo dia. Porque Satanás, o grande orgulhoso, o grande vaidoso, ele sempre tenta te botar para cima quando lhe interessa. Entende? Você acha que Satanás só bota os outros para baixo? Não. Alguns ele tenta botar para cima. Alguns ele tenta dizer assim, ó, você é o máximo. Você é um cara bom, você não é reconhecido. Não te dão uma chance. Satanás fala isso com muita gente, irmãos. E a pessoa, sabe o que ela faz? Ela acredita. Ah, aí quando acredita, já era. Está nas mãos do diabo. Jesus não ensinou isso. Jesus ensinou o seguinte, quer ser o maior? Sirva a todo mundo. Quer ser reconhecido? Lave o pé de todo mundo. Sirva a todo mundo. E não espere glória. Espere a alegria de servir ao Senhor. Amém? Vamos orar. Pai amado, nós estamos na Tua casa, ouvimos a Tua palavra, e nesse momento temos o privilégio de participar da Tua mesa. Sabemos que o Senhor está aqui conosco, Pai. E nós não queremos imitar os Teus discípulos com aquele comportamento daquela noite, Pai. Nós queremos aprender com os erros. Queremos aprender um comportamento diferente. Queremos quebrantar o nosso coração, nosso orgulho, a nossa vaidade. Pai Santo, lutamos tanto contra isso. Isso nos assedia sempre. Satanás tem sempre querido dizer para nós que nós somos bons, que nós somos injustiçados. Pai querido, nos dá a real visão de quem somos essa noite e do que o Senhor deseja que nós sejamos. Como o Senhor ensinou, nós vimos o Teu exemplo, nós te vimos descer da glória para lavar pés de pessoas difíceis, complicadas. Pai, nos ensina a fazer isso também, para que a gente possa participar da ceia com a consciência tranquila. Nos ensina, Senhor, como diz a Tua palavra, que venhamos agora examinar o nosso coração, para depois sim participar. Há alguma intriga no nosso coração? Há alguma ambição desenfreada no nosso coração? É isso que tem motivado a nossa presença, o nosso trabalho na Tua casa? É uma ambição? É algo que nós desejamos? Pai, fala conosco, Senhor, para que tudo isso saia do nosso coração e a gente possa assumir a forma de servo, como o Senhor assumiu. Que a gente possa se dispor a servir ao Senhor, sem escolher trabalho, a estar disponível para o Senhor, porque não há nada melhor do que realmente poder servir ao Senhor. Fala conosco agora, Pai, quando formos tomar a ceia, que haja um exame e uma mudança. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Receba agora a ceia do Senhor. Vamos louvar a Deus com alegria.